Bem-vinda! Hoje a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo, né? E aí, eu pesquisei no Google, né? Qual é o objetivo do Setembro Amarelo? Aí a resposta foi a seguinte: o principal objetivo da campanha Setembro Amarelo é a conscientização sobre a prevenção do suicídio, buscando alertar a população a respeito da realidade da prática no Brasil e no mundo. Para o Setembro Amarelo, a melhor forma de se evitar o suicídio é através de diálogos e discussões que abordem o problema. Eu sei que isso é uma opção, uma frente de batalha, vamos colocar dessa forma. Mas será que só isso é suficiente? Claro que não, né? É claro que não. E será que quando eu olho para os diálogos e as discussões que abordem o problema, se a gente pensar num iceberg que tem aquela base bem grande, bem enorme, e aquela pontinha que a gente vê, quando eu olho para os diálogos e as discussões, será que eu estou olhando para a base do iceberg ou para a pontinha do iceberg? Eu acredito que a gente está olhando para a pontinha do iceberg. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de coisas diferentes, como sempre, né? Como sempre, porque esse Instagram é para gente profunda. Aqui a gente fala o que pouca gente fala, né? E eu quero falar especialmente para as mulheres e para os filhos dessas mulheres, né? Sobre o Setembro Amarelo. Essas mulheres que são cuidadoras, que são mães, e seus filhos, que são jovens, crianças e adolescentes, né? Então, eu queria começar falando uma frase muito profunda, que é o quê? Quando a emoção, ela não é expressa, ela acumula no corpo e adoece. Então, quando uma emoção ela não é expressa, ela acumula no corpo e adoece. Boa noite, Guto Figueiredo. Estamos falando sobre Setembro Amarelo, de um jeitinho diferente, né? Então, vamos lá. Eu acabei de postar nos stories uma pessoa desesperada, muito descontrolada, com toda razão, porque numa situação muito difícil, com um bebezinho recém-nascido. Então recentemente ela teve esse bebê e foi traída pelo marido. Então por que eu coloquei esse vídeo nos stories? Porque a gente não tem noção que aquela mãe que está ali desesperada, chorando e segurando o bebê e chacoalhando aquele bebê, a gente olha para aquilo e a gente não tem a noção. E aqui, como a gente tem uma visão sistêmica das coisas, como a gente olha para além daquilo que está sendo mostrado, então, o que eu vejo naquela cena? Primeira coisa, como eram os relacionamentos, como era o relacionamento dos pais dessa moça que foi traída e que estava ali desesperada com o bebezinho no colo. Então, muito provavelmente, essa moça já vem de família disfuncional. E aí, ela está num relacionamento disfuncional. Ei, maravilhosa! Bem-vinda, lindona! Ela está no relacionamento disfuncional. E quando ela segura aquele bebê e fica chacoalhando aquele bebê, toda aquela energia, tudo que aquela mãe sente, aquele bebê sente também, e o que é pior,
registra tudo, registra absolutamente tudo. Então, a gente está falando de Setembro Amarelo, a gente está falando para as mães, para os filhos. Então, essas mulheres, né, essas mulheres com essa sobrecarga de papéis, pressões sociais, desafios inerente à maternidade, inerente ao relacionamento, inerente à vida. Então, tudo isso impacta na saúde mental dessa mãe, né? Então, o autocuidado da mulher, ele é importantíssimo, porque ele reflete na sua saúde e a saúde da mulher vai refletir nos seus relacionamentos, nos seus filhos, no seu trabalho e em tudo, né? Então, a gente está aqui falando de Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Mas será que prevenção de verdade ao suicídio não começa lá atrás, olhando para essas emoções? Não começa com uma ansiedade, não começa com um estresse, não começa com uma sobrecarga, não começa com um esgotamento. Então, a gente precisa aprender a buscar a raiz do problema, né? Como eu acabei de mencionar, não olhar só para a pontinha do iceberg, e sim olhar para a base daquele iceberg, né? Se tem uma parede com um mofo, eu vou lá, lixo aquela parede e pinto aquela parede, mas eu não resolvo o vazamento que tem ali, a umidade, eu não descubro de onde vem a umidade que tem ali, eu vou lixar, pintar e daqui a pouco o mofo vai voltar, né? Então, a importância do autocuidado, a importância do autocuidado dessa mãe, dessa mulher, independente de condições financeiras, independente de dela estar trabalhando ou não, independente de qualquer coisa. O autocuidado simples, às vezes ela se dá o direito de ter pequenos momentos de folga no seu dia a dia, pequenos momentos para relaxar, pequenos momentos para respirar um pouquinho. Às vezes, cuidar de uma planta, escutar uma música, tomar um banho mais demorado, pequenas coisas, tudo vai depender das possibilidades. Ou, de repente, se ela tiver melhores condições, buscar um hobby, buscar fazer algo para ela, não só para a casa e para os filhos, né? E buscar também uma rede de apoio. E muitas vezes, se a gente não tem essa rede de apoio na família, hoje existem muitas comunidades. Nossa, eu moro num bairro onde a prefeitura promove ginásticas, então tem um lugar na praça que tem ginástica 7 horas da manhã, 10 horas da manhã, gratuitamente para as pessoas. Às vezes, centros comunitários no seu bairro, você fazer algo fora da sua rotina. Eu me lembro de uma pessoa que ela costurava com o pessoal da igreja, que faziam roupinhas, pessoas que faziam roupinhas para depois doar para crianças. Então, assim, o autocuidado é muito além só do corpo. Claro que tudo é importante. Eu sempre repito aqui que a nossa saúde, ela é
complexa, né? A nossa saúde, a gente não é só esse corpo físico, nós somos um corpo físico, nós somos um corpo mental, nós somos um corpo emocional, nós somos um corpo energético e um corpo espiritual. Tudo isso é o autocuidado. Então, além de ter a consciência deste autocuidado, também buscar ajuda. Porque muitas pessoas ainda têm preconceito ou às vezes crenças de que se ela busca ajuda, se ela busca uma rede de apoio, ela está sendo fraca, ela não está dando conta daquilo. Pelo contrário, buscar ajuda é um ato de coragem, é um ato de amor. Então, a saúde mental da mulher, e a gente aqui está falando das mães e das cuidadoras, é extremamente importante para a saúde mental das crianças, dos filhos e dos adolescentes. Então, quanto melhor essa mãe estiver consigo, melhor ela consegue ser para os seus filhos, para o seu lar, para a sua profissão, para o seu marido, né? Então, essa ideia, né, obsoleta de que as crianças não enfrentam problemas mentais, ela não existe. As crianças enfrentam sim problemas mentais, problemas emocionais, principalmente na época do amadurecimento, mas na menor infância também. Então, graças a Deus, nós já saímos da época, né, da minha época, que era cala a boca e não chora, cala a boca e não reclama, engole o choro, não pode falar, não pode isso, não pode aquilo. Então, assim, eu acredito que nós já saímos desse lugar, né? Então, quanto melhor, eu falo muito aqui das mulheres, principalmente as mulheres, aprenderem a se amar de verdade, né? A se amar não da boca para fora, mas da boca para dentro. E muitas vezes, quando a gente começa a trabalhar isso nas mentorias com as alunas, elas sempre trazem, eu tô me sentindo egoísta, é como se, eu só penso em mim, né? Então, porque a gente está tão desacostumado a olhar para si, que num mínimo olhar, num pequeno direcionamento que você começa a fazer isso, você já acha que você está sendo egoísta. E de verdade não se trata disso. Se trata de que quanto melhor você estiver, mais você pode transbordar na vida das pessoas, em todas as áreas. No seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua casa, com seu filho, com a sua família, em tudo. Eu sempre dou o exemplo do avião, né? O avião sempre orienta que se você tiver ao seu lado uma criança e acontecer uma despressurização no avião e as máscaras caírem, uma mãe sempre tem a tendência de pegar aquela máscara e colocar na criança. É um instinto materno. Mas eles orientam exatamente o contrário. Mãe, primeiro você coloca a máscara em você, porque você, estando bem e respirando, você vai dar conta de auxiliar aquela criança. Mas na confusão, se você fica ali tentando colocar na criança, você pode passar mal e morrer e pronto, morre você e a criança. Então, é sobre isso, né? Porque uma mãe inteira que se cuida, se percebe, se ama, se valoriza, ela vai conseguir estar mais atenta e ser mais efetiva na observação e no acolhimento dessas crianças, desses filhos, né? Então, assim, começar a prestar atenção no que está acontecendo com aquela criança, começar a observar mudanças de comportamento, né? Então, olhar se aquela criança, aquele adolescente está
se isolando, não conversa com ninguém em casa, irritabilidade, queda do rendimento na escola, alterações no sono, alterações no apetite, perda de interesse, baixa autoestima. Então, ela precisa estar atenta a esses sinais e se direcionar para essa criança, para esse adolescente, com muito acolhimento e amorosidade. Então veja como tudo começa em você, tudo começa na gente, porque se eu me acolho, se eu consigo perceber minhas emoções, se eu consigo dar importância, se eu consigo me respeitar, se eu consigo me acolher, eu vou também ser melhor no acolhimento dos meus filhos ou dos desafios. Então eu vou ser uma pessoa que eu vou conversar com os meus filhos sem julgamento, né? Eu vou acolher aquilo que está acontecendo com amorosidade, com generosidade, de maneira simples, mas assim, eu vou com o meu coração acolher o meu filho, para que ele se sinta seguro de falar, de verbalizar o que ele está sentindo, quer seja vergonha, quer seja medo, quer seja se sentindo rejeitado, abandonado. Então eu vou ter capacidade de escutar, capacidade de sentir, capacidade de acolher aquela minha criança, aquele adolescente. E isso é muito importante, porque aquela criança, aquele adolescente, ele precisa sentir que ele pode falar, que ele pode exteriorizar, e que ele não vai ser julgado, escrachado, né? Então, assim, nós precisamos aprender a normalizar os sentimentos. Muitas vezes a gente vive numa sociedade, principalmente de redes sociais, onde todo mundo tá lindo, maravilhoso, né? Ó, hoje eu tô aqui me sentindo um pouco descabelada, que não fiz escova, tô com o cabelo crespo, mas eu falei, não, eu vou assim mesmo, né? Então, muitas vezes, a gente vive num mundo onde você tem que estar sempre bem, sempre linda, maravilhosa, bonita, não pode ter tristeza, tem que estar sempre feliz, né? É o positivo tóxico, tem que estar sempre feliz, sempre pra cima, alto astral, positividade, e a vida não é assim. A vida real, ela tem altos e baixos. O problema é a gente se permitir ficar só embaixo. Mas assim, é normal você sentir tristeza, é normal você sentir raiva, é normal você ficar chateada com algo que aconteceu, ou você ficar extremamente triste com algo difícil que aconteceu, a morte de um animalzinho, a morte de um amigo, acidente com fulano, às vezes mudança de cidade, mudança de escola. Então, assim, a gente não pode ignorar esses sentimentos, não dar importância para esses sentimentos, né? Então, a gente precisa aprender a normalizar dentro de casa, no ambiente de intimidade com os filhos, normalizar falar sobre as emoções. Porque qual foi a frase que eu trouxe aqui no início dessa nossa conversa? Que quando a emoção ela não é expressa, ela se acumula no corpo e adoece. Então, é sobre isso, né? Então, aprender a acolher, mas eu só vou saber acolher se eu mesma me acolho. Se eu não sei me acolher, me respeitar, como é que eu vou respeitar
o outro, né? Então, tudo que eu posso aprender para mim, eu posso ensinar para o meu filho, né? Tantas coisas hoje disponíveis, técnicas de respiração para você, às vezes você está num momento muito chateada, nervosa, técnica de respiração para você raciocinar melhor sobre aquela situação, não reagir instintivamente. Tudo isso você pode aprender para você e passar isso para o seu filho, para a sua família, né? E hoje, né, como eu já falei, tem tantas comunidades, tem tantos centros de apoio, né? Então, assim, a gente tem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, com o 188, né? O número 188. Tem o SOS Mulher, tem o CAP, Centro de Atendimentos Psicossociais. Existem muitas opções de você buscar ajuda, né? E, como eu já falei aqui, buscar ajuda não é um ato de fraqueza, não é um sinônimo de que você não está dando conta, que você é uma pessoa fraca, que você é vulnerável. Não, nada disso. É um ato de coragem, é um ato de inteireza, né? Buscar ajuda, buscar ajuda. E, principalmente, eu penso que em 2025 as pessoas estão despertando para a importância do autoconhecimento, né? Porque quanto mais você se conhece, melhor você pode ser com você. E quanto melhor você é com você, melhor você é para todos aqueles que te rodeiam, né? Então, a gente está falando sobre Setembro Amarelo, sobre prevenção de suicídio. Mas assim, eu falei no início, quando a gente fala sobre isso, a gente está olhando para a pontinha do iceberg, para aquela pessoa que finalmente retirou a sua vida. E acredito que vocês já ouviram falar também que a pessoa que chega neste lugar, que comete este ato, de verdade, ela nunca quis fazer isso. Ela quis eliminar uma dor profunda que está dentro dela. O suicida, de verdade, ele não quer morrer, ele quer parar de sentir dor. Ele quer parar de sentir dor. Mas vamos pensar no nosso dia a dia, né? Não vamos pensar na ponta do iceberg, que é a pessoa que já chegou lá no ápice, no fundo do poço, né? Vamos pensar, quando eu não dou atenção aos meus sentimentos, às minhas emoções, e elas vão se acumulando e eu adoeço. Isso também não é, em algum nível, um suicídio? Eu não estou, de certa forma, destruindo a minha vida com essa minha atitude? Existe um livro que eu amo, que é Escola de Líderes. E tem uma cena em que o mentor está acompanhando o aluno dele, né? E eles estão andando num lugar, de repente o mentor olha e vê uma pessoa acima do peso, com um copo enorme de refrigerante e olhando para o nada, assim, numa paisagem, e enfiando a mão num saco de batata frita e comendo. E aí, esse mentor fala assim para o aluno dele: olha ali, aquela pessoa está se suicidando. E o aluno fala assim: como assim se suicidando? Ele falou assim: veja o que ele está comendo. Veja o que ele está comendo. Refrigerante, que não tem um único nutriente no refrigerante. Só tem coisa ruim no refrigerante.
Batata frita, que hoje em dia, nesses lugares aí, que eu não vou citar nome, a gente nem sabe do que é feito, né? Hambúrguer, pão, enfim. Ele falou assim, aquilo ali é uma arma, o mestre falou. A diferença entre esta arma que ele está utilizando para se suicidar e esta arma aqui é a velocidade. Essa arma aqui, ela é mais rápida. Aquela ali é mais lenta, né? Então, a gente está falando aqui de autocuidado. Então, quando eu não presto atenção nisso, será que eu também não estou, entre aspas, me suicidando? Destruindo, não cuidando da minha vida, da preciosa vida que Deus me deu, né? Então, quando eu fumo cigarro, bebida alcoólica, quando eu como errado, quando eu negligencio meus sentimentos, eu passo por cima de mim. Hoje também coloquei nos stories um desenho das pessoas vivendo com máscaras, vivendo para os outros, vivendo personagens na própria família, ela é uma personagem, no trabalho, na igreja, ela vive em função dos outros. Então, até que ponto ela não está negligenciando a sua própria essência, né? Então, olha que coisa incrível, quando eu digo sim para os outros, quando eu queria dizer não. Quando eu digo sim para os outros, mas eu queria dizer não, eu acabei de dizer não para mim. Então, olha como eu me trato, como eu trato a minha preciosa vida, a minha oportunidade, essa oportunidade que eu recebi, que é esta vida aqui neste planeta, para expressar a minha unicidade. Só existe uma Débora Santana em 7, 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, quando eu não me respeito, quando eu não sou íntegra comigo, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu sou de verdade, com aquilo que eu quero, até que ponto eu não estou me suicidando, eu não estou negligenciando, eu não estou totalmente desvalorizando a minha vida, a minha essência, a minha preciosa vida, né? Então, é sobre isso. E deste lugar, a gente pode extrapolar, como eu trouxe aqui, uma emoção, quando ela não é expressa, ela acumula e adoece. Eu nunca me esqueci de uma pessoa que eu atendi em fase terminal de câncer. Impressionante. Aquela pessoa viveu uma vida inteira para os outros. Viveu uma vida inteira sem olhar para ela mesma. Viveu uma vida inteira apenas cuidando dos outros e não conseguiu uma vida inteira cuidar dela mesma. Veja se isso não é um suicídio. Isso é um suicídio. Então, aqui neste Instagram, eu falo muito sobre você se conhecer, sobre você saber quem é você, sobre você conhecer o seu sistema familiar. Então, quando você se abre para se conhecer e para conhecer o seu sistema familiar, você começa a perceber como é que eu funciono.
O que eu sinto? Por que que eu sinto? Será que isso é assim mesmo? Por que que eu reajo? Por que que eu sou assim? Né? Porque nós fazemos parte de um sistema familiar. E poucas pessoas têm essa noção. A gente acha que a gente é sozinho na vida, mas a gente não é. Além de Deus, da divindade que está sempre conosco, nós somos a mistura de muitas pessoas. Nós fazemos parte de um sistema familiar. Quer você queira ou não, quer você saiba ou não, quer você aceite ou não. Independente de você ser uma pessoa órfã de pai e de mãe, você tem um pai e uma mãe que vivem em você. Todos nós temos um pai e uma mãe. E o nosso pai e a nossa mãe também vieram de um pai e de uma mãe, que também vieram de um pai e de uma mãe, que também vieram de um pai e de uma mãe. E já se sabe, através de experimentos com camundongos, que nós somos influenciados não somente pelo material genético, como também por um campo de informações, crenças, hábitos que acompanha este material genético por até 7 gerações que vieram antes de mim. Então, quando eu tenho essa informação, eu posso começar a me conhecer melhor. Eu faço desse jeito porque minha mãe fazia desse jeito, porque minha avó fazia desse jeito. Eu tenho esse sentimento porque... O que será que acontecerá? Que eu busco na minha vida, na minha infância, não encontro nada que justifique esse sentimento. O que será que tem no meu sistema familiar? Né? Então, a gente tem este sistema familiar que eu gosto de dar exemplo assim. É como se a gente fosse peixinhos e a gente nascesse num aquário. Quando a gente nasce no aquário, toda aquela água já está ali. Então, quando a gente nasce dentro de um sistema familiar. A gente nasce dentro desse sistema. Então, nós fazemos parte deste sistema familiar. Existem fios invisíveis que nos ligam, que nos conectam a este sistema familiar. E quanto mais inconsciente eu sou da existência desse sistema familiar, mais eu sou conduzida e levada por este sistema familiar. Então, às vezes, acontecem coisas na minha vida que eu não consigo entender. Eu busco e não encontro, talvez a resposta esteja no meu sistema familiar. Porque nós estamos conectados. Nós fazemos parte de uma grande alma, da grande alma do nosso sistema familiar. Então, este sistema familiar, ele tem leis. A lei do pertencimento, que ninguém pode ser excluído, que todo mundo tem o direito de pertencer. A lei da hierarquia, a lei daqueles que chegaram antes, pais, filhos, primeiro casamento, segundo casamento, honrar os empregos, enfim, a lei da precedência de quem chegou primeiro. A lei do equilíbrio entre dar e o receber, né? Então, quando eu, mesmo desconhecendo, quebro alguma dessas leis, ou quando alguém lá atrás, no meu sistema familiar, quebrou algumas dessas leis, isso gera um desequilíbrio no sistema. E como o sistema é fechado, é tipo um aquário justo,
o sistema vai fazer de tudo para que ele seja o quê? Reequilibrado. Ai, Débora, eu não estou entendendo. Por que você está explicando isso? Porque, às vezes, uma pessoa na família que apresenta uma depressão, que apresenta tendências suicidas, que já buscou psicólogo, já buscou psiquiatra e não conseguiu resolver o problema, talvez ela precise ampliar essa visão e olhar não só para ela, mas para o seu sistema familiar, porque ela não está sozinha nessa vida. Então, como é que acontecem as dores, né? As dores físicas e as dores emocionais nesse sistema familiar, já que a gente está aqui falando de Setembro Amarelo e do ápice do desequilíbrio que é o suicídio. Como é que acontecem essas dores, que podem começar com um estresse, um desconforto, uma ansiedade, uma dor profunda emocional, uma ferida interna muito grande? Como é que acontece? Então, uma das maneiras que podem acontecer essas dores é você quebrar algumas dessas leis sistêmicas que eu acabei de mencionar aqui e que a maioria das pessoas não sabem que elas existem. Então, se você quebra alguma lei ou se alguém lá atrás quebrou alguma lei, isso gera desequilíbrios e esse desequilíbrio vai precisar ser equilibrado. E para que este equilíbrio seja visto e equilibrado, ele virá através de uma dor física, uma dor emocional, um fracasso, um problema, né? Para que aquele problema traga um desconforto e a pessoa busque resolver aquele desconforto e chegue no ponto que aconteceu aquele desequilíbrio. Qual é a outra forma, olhando a visão sistêmica, de você gerar alguma dor? É a repetição. Nós somos influenciados por até 7 gerações. Então, existem padrões nocivos. Muitos de nós viemos de famílias disfuncionais. Então, é aquela avó que não teve a amorosidade da mãe, aquela mãe que tinha que trabalhar, que era estressada, enfim, que também não teve mãe, então ela não consegue ser amorosa com a mãe. Aí é aquela mãe que também não consegue ser amorosa com a filha. Então, isso vai sendo passado, esse feminino ferido, de geração a geração. E você segue repetindo aquele padrão, né? É aquele lar disfuncional que tinha um pai, que também não teve pai, e se tornou alcoólatra, e é disfuncional na família. Aí aquela família toda confusa, aquela confusão toda, e a criança cresce naquele lar todo confuso, e ela rejeita aquilo profundamente. Mas quando ela se torna adulta, quando pensa que não, tá lá ela casada com uma pessoa que é alcoólatra e que tem confusão na família, e ela nem acredita. Ela fala: meu Deus do céu, aconteceu tudo que eu sempre abominei na minha vida. Eu sempre disse que jamais isso ia acontecer comigo, e está acontecendo. Então, são padrões que são repetidos através de gerações, que precisam ser vistos e reparados. Qual a outra forma que nós temos dores, que às vezes a gente não consegue compreender de onde elas vêm? Dores profundas, que podem nos levar à depressão, a cometer atos de suicídio, por exemplo.
por substituição. Então, como eu disse, nós estamos conectados. Então, vamos imaginar que lá atrás você teve uma avó, uma bisavó que teve um problema muito sério, uma tragédia, e ela acabou se matando. E aquilo foi escondido, não se deu a importância, não se trabalhou aquilo. E aquilo fica, então aquela pessoa foi esquecida, foi excluída da família, porque imagina, se suicidou, vamos esconder isso, os segredos da família. Só que, como eu disse, quando acontece um desequilíbrio, fica ali no sistema até ser equilibrado. Aí aquele neto, aquele bisneto, por sintonia, por amor, ele fala: por amor a você, vovó, eu me torno igualzinha a você. Eu faço no seu lugar, eu vou com você. Por amor a você, eu sigo como você. Então, são as lealdades invisíveis, que eu disse que quando a gente não tem noção que a gente tem esses fios e que a gente está conectado a um sistema, a uma grande alma, está no nosso inconsciente. Então, se está no nosso inconsciente, a gente tem aquela dor, aquele vazio, e a gente não sabe, a gente procura e não encontra de onde vem. E às vezes vem dessa conexão com essa avó lá atrás, né? Então, eu queria trazer isso para vocês de uma forma diferente, que muitas vezes, em outros níveis, a gente também está se suicidando. Quando a gente não aprende a se conhecer, quando a gente não aprende a resolver questões emocionais profundas de infância, com pai, com mãe, com antepassados, e quando a gente não consegue resolver essas questões emocionais, nós não conseguimos de verdade ser adultos e ser autorresponsáveis pela nossa vida. O que mais existe são pessoas adultas, mas emocionalmente como crianças feridas. Então, se eu não me observo, eu não me conheço. Se eu não me conheço, eu não me curo. Eu não consigo nem saber o que eu tenho para curar. E se eu não me curo, como é que eu vou ser autorresponsável pela minha vida? Não consigo. Aí a gente vive num mundo onde sempre a culpa é dos outros. A responsabilidade é dos outros e não minha. E, finalmente, o auto-amor. Como é que eu vou ter auto-amor se, número 1, eu não me conheço? Número 2, eu não sou responsável pelo meu autocuidado. O auto-amor é a colheita do autoconhecimento, do autocuidado e da autorresponsabilidade. Então, se eu não me conheço, se eu não me cuido, se eu não me torno autorresponsável, como é que eu vou colher o auto-amor? Então, aqui tem um convite para você. Um convite muito sério, para que você a cada dia aprenda a valorizar mais ainda a sua vida.
a sua preciosa vida que te foi dada no dia que você chegou aqui neste planeta. Eu aqui faço lives, faço reels, faço várias coisas. E também faço constelações. Para quem é de João Pessoa, a gente vai fazer uma oficina presencial domingo agora. Faço mentorias para mulheres, mentorias individuais, mentorias em grupo. A gente vai lançar agora em outubro a 4ª turma da mentoria Mulheres Livres e Poderosas. E o que é uma mulher livre e poderosa? É aquela mulher que aprendeu a se conhecer profundamente, aprendeu a curar a sua criança, aprendeu a curar e pegar a força e o amor do seu feminino, aprendeu a curar e pegar a coragem, a energia, a força, o ímpeto, o impulso do masculino, aprendeu a honrar e pegar tudo de bom que tem na sua família de origem. E aí, quando ela faz tudo isso, ela aprende também a ir inteira para os relacionamentos. Ela aprende também a ir com alto valor para as suas profissões e para o seu sucesso financeiro. E por isso que ela se torna uma mulher livre e poderosa. Então, meus amores, eu vim aqui hoje falar algo um pouquinho diferente e mais profundo sobre o Setembro Amarelo. Que todos os meses sejam Setembro Amarelo, para que eu possa aprender sempre e todos os dias a valorizar a minha vida. E pensar que cada coisinha que eu faço que me prejudica, ou que eu não faço que poderia me agregar e me acrescentar, eu estou sim sendo negligente com a minha vida. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês possam aprender a cada dia a ser zero negligente com vocês. Que vocês possam aprender a cada dia a se conhecer mais, se observar, se conhecer, se cuidar, ser autorresponsável e se amar profundamente, completamente e incondicionalmente. E se você aprender a fazer isso, você vai ser luz. Luz para os seus filhos, luz para o seu marido, luz para a sua família, luz para os seus amigos e luz no seu trabalho. E vai usar a sua vida para servir, porque afinal de contas, se a gente não serve para servir, a gente não serve para viver, né? Porque nós estamos aqui para servir. Porém, para servir, eu preciso transbordar. Ninguém dá aquilo que não tem. Por isso que, para transbordar, a gente precisa aprender a ser inteira. Se observar, se cuidar, ser responsável pela sua vida e se amar verdadeiramente. Ok? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não tem. Então, tudo bem. Uma ótima semana a todos e amanhã teremos uma outra live sobre adolescentes. Um beijo.